Bom, na nossa aula de hoje a gente vai trabalhar as informações gerais sobre substâncias bioquímicas denominadas ácidos nucleicos. Esses ácidos nucleicos são estruturas importantes para o nosso organismo, bem como todas as outras substâncias orgânicas que nós já trabalhamos anteriormente. Antes de falar sobre cada um dos ácidos, nós primeiro precisamos entender qual a constituição de cada um deles. São dois tipos de ácido que a gente vai ter no corpo. É o DNA, é a molécula de DNA, e a molécula de RNA. As duas moléculas, elas são compostas de partículas menores, de estruturas menores, que nós denominamos de nucleotídeos. Então, DNA e RNA são moléculas de ácidos nucleicos compostas principalmente de nucleotídeos. Cada imagem dessa que a gente está vendo aqui são nucleotídeos, tanto de DNA quanto de RNA. São formados a partir de três estruturas. Um grupo fosfato, que na molécula do nucleotídeo é um radical invariável, tanto no nucleotídeo de DNA quanto de RNA. Um açúcar, um carboidrato com 5 carbonos que a gente denomina de pentose, e uma estrutura, uma cadeia cíclica denominada base nitrogenada. Então, tanto o DNA quanto o RNA vão ser compostos de subunidades denominadas nucleotídeos. O nucleotídeo ele tem uma parte que não varia, chamada grupo fosfato, e uma parte variável, que vai diferenciar DNA de RNA. Essa parte variável, que é formada pelo açúcar, pentose e pela base nitrogenada, a gente denomina nucleosídeo. Então, só para configurar mais uma vez, numa molécula de DNA, nós vamos ter várias estruturas de nucleotídeo que são compostas por essas três subunidades: o radical fosfato, a pentose e a base nitrogenada. As três estruturas ligadas são denominadas nucleotídeo. Tirando a parte invariável, a ligação feita pela pentose mais a base nitrogenada é denominada nucleosídeo. Então, a gente acabou de ver a composição da subunidade das moléculas de ácido nucleico. Bom, falando sobre essas unidades, quem são as pentoses? Na molécula de RNA, a pentose, o açúcar, ele é denominado ribose. A ribose, no carbono 2, apresenta uma hidroxila. A pentose da molécula de DNA, ela é denominada desoxirribose. Tem características muito parecidas com a pentose do RNA, porém, no carbono 2, apresenta-se um hidrogênio. A gente tem uma hidroxila a menos na desoxirribose. Então, se eu estiver falando de nucleotídeo de RNA, o açúcar é denominado ribose. Se eu estiver falando de molécula de DNA, o açúcar é denominado desoxirribose. Bom, além do radical fosfato, que é invariável, formado de fósforo e outras moléculas associadas, e além dos açúcares, que são as pentoses, no nucleotídeo nós vimos também que vai apresentar uma cadeia cíclica denominada base nitrogenada. Essas bases nitrogenadas, como a própria definição diz, são compostos heterocíclicos de cadeias diferentes, formadas principalmente de carbono e nitrogênio, como a gente pode visualizar aí nos nossos esquemas na imagem. Nós temos duas cadeias, na verdade, que são a base para a formação das nossas bases nitrogenadas. A cadeia de uma molécula denominada pirimidina e a cadeia de uma molécula denominada purina. As bases que são derivadas da pirimidina, elas vão apresentar cadeias semelhantes, porém com radicais
diferentes entre si. Então, quem são as 3 bases nitrogenadas derivadas da pirimidina? A citosina, que quando a gente for trabalhar o nucleotídeo vai ser representado pela letra C, a timina, representada pela letra T, e a uracila, que é representada pela letra U. Nos nucleotídeos de DNA, a gente não vai ter a uracila. Ela é exclusiva da molécula de RNA. Nos nucleotídeos de RNA, a gente não tem a presença da timina. Ela vai ser exclusiva da molécula de DNA. Então, essas 3 bases nitrogenadas, citosina, timina e uracila, elas são derivadas da cadeia cíclica de pirimidina. Então, elas são denominadas bases pirimídicas. Já relacionado à base purina, nós temos 2 bases nitrogenadas, a adenina e a guanina. Então, adenina e guanina são denominadas bases púricas, certo? A diferença entre as bases pirimídicas e as púricas é que nas bases púricas a gente tem 2 anéis heterocíclicos e nas bases pirimídicas nós temos um anel heterocíclico. Então, relacionada à disposição da cadeia, elas são diferentes. Bom, então, para que a gente possa finalizar o nosso entendimento sobre nucleotídeo, o que a gente precisa lembrar? O nucleotídeo, ele é composto principalmente de 3 partes. O radical fosfato, que é invariável, a pentose, que se nós estivermos falando de nucleotídeo de DNA, a pentose será exclusivamente desoxirribose, e na de RNA, a pentose é exclusivamente ribose. E também no nucleotídeo, além do radical fosfato e da pentose, também vai apresentar base nitrogenada. Nós temos as bases de origem púrica, que são adenina e guanina. Todas duas estão presentes tanto na molécula de DNA quanto na molécula de RNA. E as bases pirimídicas, timina, que é exclusiva da molécula de DNA, uracila, que é exclusiva da molécula de RNA, e citosina, que vai estar presente nas duas, tanto no ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, como no ácido ribonucleico, que é o RNA. Bom, nós vimos que o nucleotídeo ele tem o radical fosfato, que é a parte invariável, e ele também é formado pelo nucleosídeo, que entre eles vai ser diferente, né? A pentose do DNA e do RNA são diferentes, a base nitrogenada são diferentes. Então, entre essas duas moléculas do nucleosídeo, entre a base nitrogenada e a pentose, como a gente pode estar vendo aqui, existe uma ligação, né? No caso das bases pirimídicas, a ligação é entre o carbono 1 e o nitrogênio 1, né? Essa ligação ela é denominada ligação glicosídica, e nas bases purinas, as púricas, é entre o hidrogênio 1 e o nitrogênio 9. Então, no nucleosídeo, existe uma ligação denominada ligação glicosídica, que faz com que a pentose esteja diretamente ligada à base nitrogenada. Essa ligação ela é forte e ela é estável. Então, agora, a gente vai aí trabalhar um pouquinho as características gerais de cada um dos ácidos nucleicos, começando pelo DNA. Então, como nós já sabemos, o DNA ele é denominado ácido desoxirribonucleico. O DNA é um tipo de molécula que vai estar presente principalmente no núcleo das células, porque essa molécula vai representar exatamente as nossas informações genéticas, ela vai conter os códigos que são responsáveis pela formação das estruturas do nosso corpo, mas além de estar no núcleo das nossas células,
está presente também na mitocôndria, que é uma organela que tem o seu DNA próprio, que é responsável pela síntese, a respiração celular, que é a síntese de energia do nosso corpo, nos cloroplastos, e também vai estar como molécula livre nas células procarióticas, já que essas elas não apresentam a carioteca delimitando o material nuclear. No caso, quais são as características importantes que a gente precisa considerar sobre a molécula de DNA? Ela é formada de duas fitas, duas cadeias. Essas cadeias elas têm polaridade antiparalela, então uma cadeia começa da polaridade 5' e a outra começa da polaridade 3', e elas se ligam de maneira antiparalela, e essas fitas elas se ligam na sua parte interna a partir da base nitrogenada. Então nós temos aqui uma fita dupla hélice, onde cada uma delas tem vários nucleotídeos, e esses nucleotídeos se ligam de maneira antiparalela a uma outra fita a partir das bases nitrogenadas. Entre as bases existe uma ligação denominada ponte de hidrogênio. Mais na frente a gente vai falar um pouquinho sobre essas pontes de hidrogênio. Porém, o que é importante saber, são ligações consideradas fracas, são estáveis, mas elas precisam ser fracas porque a molécula de DNA muitas vezes ela é cortada para que haja autoduplicação ou para que ela sirva de base para a produção do RNA. Então essas ligações denominadas ponto de hidrogênio, elas podem se desfazer ou se ligarem novamente a partir da ação de enzimas. A gente vai falar sobre isso mais na frente. Então, a molécula de DNA é uma dupla hélice e, por conta da polaridade, ela vai se encontrar de maneira helicoidal, onde as fitas elas vão estar torcidas uma sobre a outra, sendo que a parte hidrofílica vai estar para a região externa, que é formada pelo radical fosfato, e a parte hidrofóbica, que é formada pelas bases nitrogenadas, vai estar empilhada internamente à molécula. Bom, cada espécie viva apresenta quantidades diferentes de material genético para configurar o seu organismo. E existe uma regra denominada regra de Chargaff, que mede a quantidade de bases que existem nos DNAs nas diferentes espécies. Essa regra, ela determina que as bases nitrogenadas, para que a molécula seja de dupla hélice e uma complementar a outra, tem sempre uma mesma ligação. Então, numa molécula de DNA, a quantidade de bases nitrogenadas de adenina de uma cadeia é sempre igual à quantidade de timina da outra cadeia. Assim como existe também uma complementaridade de bases entre a citosina e a guanina. Então, na molécula de DNA, numa das fitas, a quantidade de adenina é sempre igual à quantidade de timina da outra fita. E em relação à guanina, ela é sempre igual à quantidade de citosina. Então, nós dizemos que as fitas elas são complementares, certo? Lembrando que quando você soma a quantidade total de bases, vai dar 100% da molécula de DNA de uma espécie, mas em que cada espécie diferente vai apresentar uma quantidade de base diferente. Bom, então, uma afirmativa sobre as bases nitrogenadas é que elas são complementares nas duas fitas de DNA que formam a molécula de DNA. E que entre elas, essa complementaridade é dada pela ligação denominada ponte de hidrogênio. Entre as bases adenina e timina, como a gente pode ver aqui na molécula, são duas pontes de hidrogênio. Entre as bases citosina e guanina, são 3 pontes de hidrogênio.
Obviamente, com uma quantidade de ligações entre a citosina e a guanina é maior, automaticamente essa ligação ela é considerada mais estável. Então, sempre numa molécula de RNA, as bases nitrogenadas de uma fita serão complementares às bases da outra fita. Sempre adenina complementar a timina, citosina complementar a guanina. Isso é necessário para que haja essas pontes, essa ligação e que a nossa molécula de DNA ela seja de dupla fita. Mais uma representação para que a gente possa entender melhor, né? A gente tem aqui a fita que começa com a polaridade 5', a segunda fita que começa com a polaridade 3'. Na região interna, as bases que são hidrofóbicas, então elas ficam internas à molécula. Entre citosina e guanina, nós temos aqui 3 pontes de hidrogênio. E entre adenina e timina, 2 pontes de hidrogênio. Então, independente da quantidade de bases nitrogenadas numa espécie, na molécula de DNA, a configuração espacial será sempre essa. As fitas, elas têm polaridade invertida, elas são antiparalelas e a quantidade de ligações entre as bases serão sempre essas. Sobre o RNA, nós também temos algumas informações gerais que precisam ser consideradas. Primeiro, a molécula de RNA ela é uma fita simples. E essa fita, para ela ser construída, ela vai ter como molde a molécula de DNA. No caso, então, durante a transcrição, que é o nome dado ao processo do RNA de formação, é que ele vai ser temporariamente complementar a sua fita molde de DNA. Dentro da molécula de RNA, não existe complementaridade entre as bases nitrogenadas. Então, é uma fita simples. E uma outra característica importante, na molécula de RNA, não existe a base nitrogenada timina. Vai existir adenina, citosina, guanina e uracila. Essa base nitrogenada, ela é exclusiva da molécula de RNA. Quando o RNA ele é formado, existe um código genético para identificar em que local ele vai ser inicializado na molécula de DNA. E, ao se formar, nós vamos ter na natureza 3 tipos de RNA. Cada um deles vai exercer uma função importante, mas todos eles vão trabalhar dentro do mesmo processo, que seria a síntese proteica. Proteína é das substâncias orgânicas que nós trabalhamos anteriormente, a que existem maior quantidade e a que apresenta maior quantidade de funções no nosso corpo, excluindo apenas a função energética, que não é atribuída às proteínas. Então, para que elas sejam formadas, primeiro vai haver um processo denominado transcrição, onde a molécula de RNA ela vai ser produzida, e existem 3 tipos de RNAs que vão ser formados para que após a síntese proteica aconteça a nível citoplasmático nas células. Então, quem são eles? O RNA mensageiro, que é representado, por essa sigla RNA com esse M minúsculo. Qual é a função dele na síntese proteica? É uma fita que transfere as características genéticas do DNA e que vai levar o código genético para que as proteínas sejam produzidas. Então, para cada tipo de proteína que o nosso corpo produz, existem fitas de RNA mensageiro que vão levar códigos genéticos e que durante a transcrição vão ser lidos, transcritos, vão ser traduzidos para que a nossa proteína ela seja produzida. O RNA ribossômico, na verdade, esse RNA ribossômico ele é produzido no núcleo e ele vai migrar para o citoplasma para fazer parte da estrutura do ribossomo. O ribossomo é a organela que vai servir de local para que a síntese proteica aconteça. E essa molécula de RNA ribossômico é estrutural quando se associa a proteínas ribossomais para formar o ribossomo. Então, qual é a função dele?
estruturar o ribossomo e trabalhar como local de síntese proteica. Por último, o RNA transportador, que é representado pela sigla RNA-T. O que ele faz? Ele, na verdade, é uma molécula que se liga a nucleotídeos livres no citoplasma, traz esses nucleotídeos, as trincas, na verdade, né, de bases nitrogenadas, até o ribossomo para que a síntese proteica ela aconteça. Então, ele é responsável por buscar as informações complementares no citoplasma da célula, as trincas de base. A gente vai ver isso quando estiver trabalhando sobre síntese proteica, para que a tradução aconteça. Então, RNA mensageiro é a fita com o código genético, RNA ribossômico, ele é a estrutura onde a síntese proteica vai acontecer, e o transportador, ele busca se ligar a informações importantes que vão contribuir para a síntese proteica. Então, numa tradução ou síntese proteica, os 3 RNAs eles precisam estar presentes para que essa síntese ela seja eficiente. Existe um dogma chamado dogma central da biologia molecular, que mostra que o DNA ele está diretamente e indiretamente envolvido tanto na produção do RNA como na síntese proteica, como na produção das suas próprias moléculas. Então, quando o DNA ele é usado para a produção de uma outra molécula de DNA, nós chamamos esse processo de replicação ou autoduplicação. Esse processo vai ser explicado mais à frente. Uma das fitas do DNA, da dupla hélice, vai servir de molde para a produção de RNA. Esse processo ele é denominado transcrição. O DNA ele envia, a partir do RNA mensageiro, código genético ou informações para que diretamente as 3 moléculas de RNA participem da síntese proteica, a produção de proteínas, que nós denominamos esse processo de tradução. Então, o dogma central diz o quê? Que o DNA, de maneira direta ou indireta, está envolvido nesses 3 processos. A replicação ou autoduplicação, a transcrição, que é a síntese de RNA, e a tradução, que é a síntese proteica. Em relação à duplicação do DNA, a gente pode falar logo sobre esse tipo de processo, que ele é muito simples. Ele vai envolver basicamente 2 enzimas que vão trabalhar para que o RNA consiga se replicar ou se duplicar. Para que essas 2 fitas elas sejam utilizadas como molde na produção de novas fitas de DNA, necessariamente as pontes de hidrogênio precisam ser temporariamente quebradas. Então, vai haver uma enzima denominada helicase, que vai quebrar as pontes de hidrogênio. E esse processo a nível nuclear vai ter também a contribuição de uma outra enzima denominada polimerase de DNA. Polimerase é uma enzima que, como o próprio nome está dizendo, contribui para ligar pequenas estruturas para gerar um polímero, que é uma molécula maior. Então, essas 2 fitas azuis, né, que são do DNA de origem, vão se separar, e a DNA polimerase, que é uma enzima de ligação, vai trazer nucleotídeos livres que estão presentes no núcleo para ligar de maneira complementar as 2 fitas que foram separadas anteriormente. Quando essa duplicação encerrar, cada uma das células, das moléculas, filhas ou moléculas formadas de DNA, vão ter na sua composição uma das fitas de origem. A gente chama, então, esse processo de semiconservativo. Não vai existir mais a molécula anterior, porém, cada uma de suas fitas vai estar presente na molécula filha. Esse processo de duplicação do DNA vai acontecer em todos os locais em que ele se encontra presente. A molécula de DNA, como já foi dita anteriormente, ela é importante porque ela vai armazenar as informações genéticas para que as nossas
estruturas corpóreas, as nossas células, tudo seja renovado, construído inicialmente e na sequência renovado. Então, a replicação do DNA, mais uma vez, é o processo em que uma molécula de origem vai gerar duas moléculas filhas semiconservativas. Bom, pessoal, nós ainda temos mais à frente que falar sobre a transcrição, que é a síntese do RNA, e a tradução, que é a síntese proteica. Inicialmente, a intenção dessa primeira parte seria passar as informações gerais sobre a molécula DNA e RNA, mostrar a ligação entre elas e falar um pouquinho sobre a duplicação do DNA. Na sequência, nós vamos resolver algumas questões e tirar dúvidas caso seja necessário.